Esse é o vídeo número 4 da nossa playlist denominada Áreas de Figuras Planas. E vamos continuar aí com a área do retângulo. No último vídeo, eu ensinei como calcular a área de um retângulo em função dos lados. Agora vamos aprender uma nova situação, que é quando ele fornece a medida das diagonais do retângulo e o ângulo formado por elas. Então, imagine um retângulo ABCD. Vamos imaginar aqui que os vértices do retângulo são A, B, C e D, ok? Suponha que as diagonais AC e BD, elas no retângulo têm a mesma medida, certo? Então, vamos supor que essas diagonais têm comprimento D. Então, a diagonal AC, ela é igual à diagonal BD, certo? No retângulo, as diagonais têm a mesma medida, e eu vou dizer que ambas valem D, porque eu vou representar a medida por D pequeno. E suponha também que o ângulo formado por elas, o ângulo entre elas, tem medida alfa, ok? E aí tanto faz ser o ângulo agudo ou o ângulo obtuso, porque ali você nota que quando as diagonais se interceptam, elas, além de se interceptar no ponto médio, ficam divididas em 4 pedaços iguais, e aí vão formar ali 4 ângulos que são iguais 2 a 2. Então, 2 deles medem alfa, e os outros 2 medem 180 graus menos alfa. Então, se eu quiser calcular a área desse retângulo, em função do comprimento das suas diagonais e do ângulo formado por elas, é só utilizar a fórmula diagonal ao quadrado dividido por 2, ou seja, você pega a metade do quadrado da diagonal e multiplica isso pelo seno do ângulo formado por elas. Aí, por isso que tanto faz ser o ângulo agudo ou obtuso, porque como eles são suplementares, eles terão o mesmo seno. Então, a área de um retângulo em função da medida de suas diagonais e do ângulo formado por elas vai ser diagonal ao quadrado sobre 2, que multiplica o seno do ângulo, ok? Aí vamos agora fazer uma aplicação disso. Então, imaginem a seguinte questão. Calcule a área de um retângulo, sabendo que as suas diagonais medem 8 centímetros e formam um ângulo de 60 graus. Então, observe aqui um retângulo, que eu vou denominar de ABCD. Então, os vértices eu estou denominando de A, B, C e D. Aí ele diz que as suas diagonais, eu vou dizer que tem medida D, ele diz que suas diagonais medem 8 centímetros, certo? De acordo com o enunciado, e que elas formam um ângulo de 60 graus. Aí, pelo tamanho da medida, ele está informando a medida do ângulo agudo, ou seja, o alfa lá da fórmula é igual a 60 graus. E aí sabemos que a área desse retângulo é o comprimento da diagonal ao quadrado, dividido por 2, isto é, a metade do quadrado da diagonal, multiplicado ainda pelo seno do ângulo entre elas. Aí, substituindo, vamos ter que a área vai ser igual a diagonal, que é 8, ao quadrado, isso dividido por 2, multiplicado ainda pelo seno do ângulo entre elas, que é de 60 graus. Então, fazendo as contas, 8 ao quadrado vai dar 64, 64 dividido por 2 vai dar 32, então a área vai ser igual a 8 ao quadrado, que a gente tem lá, é 64, vai ficar 64 dividido por 2, multiplicado
pelo seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, fazendo as contas, a área do retângulo do enunciado vai ser igual a 64 dividido por 2 dá 32, mas aí vai dividir por 2 de novo, dando 16. Então, vai finalizar em 16 raiz quadrada de 3. E a unidade de comprimento que ele usou no enunciado, como medida da diagonal, foi o centímetro. Então, a área, como é a unidade de comprimento ao quadrado, essa área vai estar em centímetros quadrados. Então, a área do retângulo que tem diagonal 8 centímetros e o ângulo entre elas é de 60 graus, a área mede 16 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Ok?